Muito bem, senhoras e senhores, contadores, contadoras, empresários, empresárias. Olha só, dá uma olhada aqui. Ó. Por que os clientes vão embora? Ah, Gustavo, esse assunto eu não quero nem ouvir falar. Sai de mim, jacaré. Eu não quero falar disso, porque quando o cliente ameaça de ir embora, já me arrepia tudo aqui. Então, tá tudo bem. Eu entendo você, que eu também já passei por essa fase. Não pense você que aqui também não tem clientes que vão embora eventualmente. Isso acontece com todos nós. Isso não é prerrogativa sua, nem minha, nem de nenhum outro profissional de contabilidade. Acontece por N fatores. Às vezes fatores que estão no nosso controle, às vezes fatores que estão fora do nosso controle. Então, primeira coisa que eu quero falar para você. Vamos separar uma coisa da outra? O que a gente não controla, a gente não sofre. O que a gente controla, a gente põe energia, ok? Porque se a gente ficar dando foco naquilo que a gente não controla, a gente controla a pandemia? Não. Então a gente não dá foco nisso, a gente dá foco naquilo que a gente controla. E o que a gente controla? A gente controla várias coisas. Então, dentro desse universo de coisas que a gente vai falar aqui hoje, sobre esse tema, a gente vai falar muito mais sobre as coisas que a gente tem controle do que as coisas que estão fora do nosso controle. Morreu o cliente, você tinha controle? Não. O cliente achou uma contabilidade mais barata e vai embora. Você tem alguma coisa a ver com isso? Sim, mas não diretamente. De uma forma indireta, sim. Mas a gente vai falar de tudo isso. Então vamos conversar sobre esse tema, porque ele é pouco debatido no dia a dia da contabilidade. Às vezes você nem parou para pensar nele da forma que deveria. E vou dizer para você, tocar o dia a dia sem olhar para isso é simplesmente brincar de Zeca Pagodinha. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E posso te dizer, geralmente quando você faz isso, é ladeira abaixo, ok? Não vai bem não, a coisa não vai para o lugar que você quer. Agora, se você, de repente o cliente sai, você se sente traído, né? Será que aí não era hora de você prestar um pouco mais atenção de quem que é essa responsabilidade? Porque eu já vi muito contador, eu já tive um sócio no passado que reclamava, ele punha a culpa no cliente, e eu acho que ele nem percebia isso. Porque o cliente era não sei o quê, o cliente é isso, o cliente é aquilo, ele começava a pôr a culpa no cliente. E isso, gente, eu vou ser honesto com você. A culpa, às vezes, pode ser da percepção errada do cliente, mas ele não está de todo errado. Ele não pode estar de todo errado, porque se a manifestação da vontade dele é ir embora, ele pode não ser o cliente certo para você. Mas será que todos os clientes não são os clientes certos para você? Aí já é demais, né? Você é a rainha da Inglaterra agora, te garanto que ela não ia reclamar tanto, ok? Mesmo no auge dos seus 100 anos, ou perto disso que ela já está, ou se é que já não passou. Então, o que será que você está fazendo de errado aí? Você, sua equipe, sua estrutura, está adequado? Ou melhor, vamos olhar o copo meio cheio. O que você não está fazendo corretamente? Né? O que você pode melhorar nisso aí para te levar a uma condição melhor? Mas vamos falar hoje por que os clientes vão embora. E eu puxo esse assunto porque esse assunto povoa a minha mente o tempo todo, há muitos anos. Porque todo empresário, não importa do que ele for, ele tem que olhar para isso. Agora, sua empresa entrega o que promete? Olho aqui no olho comigo. Sua empresa entrega o que promete. Olha, o que eu canso de ouvir pessoas que vêm trabalhar comigo eu tinha um contador lá que o cara era muito bom, mas quando chegava na equipe dele, a coisa não funcionava. Gente, eu já passei por isso. Recentemente, passei por isso novamente. Porque aqui nós trocamos 75% da equipe, ok? Desde quando eu voltei para a administração da empresa aqui em setembro de 2020, de lá para cá a gente trocou aí 75% do quadro. E isso, pessoas que quiseram ir embora, pessoas que a gente teve que desligar, porque não tinham, assim, não estamos falando de certo e errado, porque não tinham o perfil que a gente queria para alcançar aquele objetivo, ou a pessoa não se sentiu parte daquela nova diretriz que a gente colocou para a empresa.
Tem certo e errado nisso? Não. Tem a manifestação da minha vontade de conduzir o nosso escritório para um novo ciclo, para uma nova jornada, uma jornada tecnológica, uma jornada 4.0, uma jornada desafiadora. Tem pessoas que não estavam no pique de seguir nesse projeto. Eu não tenho nada a dizer, a declarar. Só tenho a agradecer as pessoas que sempre trabalharam aqui e que fizeram bem a sua parte, ok? Todos que entregaram, que dignamente saíram pela porta da frente, eu só tenho gratidão. Por quê? Porque é isso que a gente tem que ter pelas pessoas que fizeram bem e desempenharam o seu papel. Se amanhã o projeto aqui não é para aquela pessoa, tá tudo bem, entendeu? O que seria do azul se todos só gostassem do amarelo? Tá tudo certo. Agora, quando você não promete uma coisa e não entrega, ou você é hipócrita, ou você é cego, ou você vive se enganando, ou você não está olhando minimamente para a sua equipe, para a realidade do que você está falando, prometendo, está enganando o seu cliente. E aí pode ser um problema mais grave. Pode não ser uma miopia da sua em relação à sua empresa, mas pode ser uma falta de integridade absurda, em que você olha para dentro da sua empresa e fala, meu processo está bom, mas seu processo não está bom. Você não enxerga. Aí, falta de visão, falta de clareza. Então, para ter alta performance, gente, você tem que ter a consciência, a clareza e, antes de partir para a ação, muita consciência, muita clareza antes de partir para a ação. Essa é a base da alta performance. Então, você tem consciência que você tem que prestar um bom serviço e você se comprometeu com alguém para isso. No momento que você se compromete com alguém para fazer isso, você tem que, no mínimo, ter a clareza de como é que isso vai acontecer e deixar isso claro também para o cliente. E não na forma de um contrato. Você tem que estar ali, fazendo com que esse fluxo de trabalho aconteça. E aí partir para a ação e executar. É isso. E isso é sério. Isso é importante para o dia a dia. Então, se você não entrega o que você promete, você cai em descrédito. E aí é importante você e sua equipe terem uma sinergia de trabalho muito grande. Okay? Então, não adianta você pagar mal o funcionário, não adianta você tratar mal o funcionário, não adianta nada disso. Você tem que fazer as coisas corretas, fazer as coisas com rigor adequado, cuidar para que seja dentro da lei, não fora da lei, e seguir tudo que tem que ser feito. Ponto. Tá tudo certo. Uma frase que eu demorei para entender no começo, mas que é real, né? Porque eu nunca tive muita dificuldade de prospectar novos clientes, então quando essa frase veio para mim, falava, fidelizar cliente é mais barato que conquistar um novo. Eu olhava para isso e falava, não, conquistar cliente é mais fácil e mais rápido do que fidelizar um, porque fidelizar um dá um trabalho, tem que ter uma equipe arrumada. Não é isso, não. Porque é o seguinte, o cliente fidelizado, ele é um cliente satisfeito. Eu tenho cliente aqui Gente, eu tenho cliente que... O meu primeiro cliente, a primeira empresa que eu abri, está aqui até hoje. Já se vão mais de 17 anos. E isso é fantástico, ela está aqui até hoje. Então, eu me alegro em saber que eu tenho clientes aqui de 15 anos, de 12 anos, de 17 anos, né? Porque isso traz e mostra que parte de tudo que você construiu, que você idealizou, funcionou bem, de uma forma, mesmo com todas as pessoas que passaram por aqui, as transições, as trocas, os sócios diferentes. Hoje eu caminho aqui só uma equipe, né, bem diferente, mas é muito interessante você lembrar isso. E fidelizar o cliente é aquela história, você deixar o cliente numa zona de conforto, entregar o seu BPO contábil, né? Vou usar cada vez mais essa expressão BPO contábil, né? Porque o pessoal fala de BPO financeiro, mas vamos falar de BPO contábil também, para mudar um pouco essa visão, né, da contabilidade coxinha que só entrega DARF e conta para o cliente pagar, que é só custo fixo. Não, a gente se envolve em processo, a gente se envolve em tecnologia, em automação e muito mais, para sermos mais estratégicos e mais consultivos. Então, isso precisa acontecer. Eu tive uma reunião incrível hoje, muito legal com o cliente. Eu sempre não revelo os nomes aqui, mas foi uma reunião muito legal. Uma reunião gostosa com o cliente, que veio me questionar, poxa, mas a gente não teve distribuição de lucros e tal. Eu falei, mas por lei não se pode distribuir lucro de uma empresa quando a empresa tem alguma dívida, né? E o ano passado, por conta de pandemia,
alguma guia que não ficou por pagar e tal, a gente pode... Aí fomos conversando, eu fui esclarecendo, puxa, mas isso nunca foi esclarecido, ninguém me orientou. Eu falei, eu reassumi a administração no ano passado e a gente agora está passando todas essas orientações, inclusive vou até gravar um vídeo sobre isso, falando, explicando isso aqui internamente para os vídeos internos dos clientes, que a gente tem um canal que a gente criou aqui só para os clientes da Oliveira, para poder mostrar para vocês tudo coisas importantes do dia a dia que vocês precisam saber para poder lidar com isso, porque não se pode distribuir lucro tendo alguma dívida com o governo, né? Então essas coisas são coisas que... E foi uma conversa fluida, foi uma conversa super gostosa, foi uma esclarecedora, tal, e cara, assim, tem que ser assim sempre, né? O cliente falou, puxa vida, que bom, Gustavo, que você voltou para a administração da empresa, que bom que você assumiu de novo. Já dá para perceber as mudanças aí ao longo desses últimos meses, e a gente está percebendo que mudou a equipe, mudou um monte de coisa, mudaram processos, mudaram e-mails, mudaram sistemas, mudaram tantas coisas. Gente, e assim, sem fazer mudança, não se dá para fazer um omelete sem quebrar um ovo, certo? Faz parte da coisa toda, não tem para onde correr, faz parte disso. Agora, isso faz o quê? Isso fideliza um cliente, chamar ele para conversar, esclarecer pontos que porventura tenham gerado dúvida, tenham ficado alguma... Porque se você abandonar ele nesse momento, com certeza ele vai sair por aí falando mal de você e com razão, porque você simplesmente foi negligente, não deu atenção para ele. Vamos falar em meia-culpa? Nenhuma empresa está livre de perder cliente. Agora, quando isso acontece, é fundamental que você procure refletir por que isso aconteceu. Reflita! Chama a galera para conversar. Por que ele foi embora? Conversa com ele, faz uma pesquisa de desligamento com ele. Por que ele foi embora? Para você entender se você podia ter evitado isso de alguma maneira. Onde foi que eu errei? A gente não gosta, não é o tipo de conversa que a gente gosta de ter. Mas se você realmente é comprometido com o resultado do seu negócio, com o crescimento do seu negócio, seja lá como for, eu sinceramente acho que se você não fizer isso, você está perdendo uma grande chance de transformar a sua empresa com esses pequenos sinais, na empresa de maior referência possível do segmento. Então eu sinceramente acho que é um desperdício de talento, de esforço, de energia, de tudo. Então, faz isso que eu estou falando. Foca em entender o que aconteceu. Faz um meia-culpa ali. Tenta entender, vê se ele entende, vê se você entende. Converse, tente fazer uma conversa de desligamento. Isso tende a solucionar, às vezes, até reverter a situação. Porque às vezes pode ser um mal-entendido. E isso, por vezes, não justifica a saída. Eu já reverti mal-entendidos no passado. Então eu falo para você, vale a pena tentar. Indícios, pistas, o cliente dá mostras, o cliente dá pistas. Bom, vou contar uma passagem para vocês, uma passagem dolorida que nós passamos aqui. Nós fizemos uma virada de sistemas, claro, e aí nessa transição de equipe não foi tão fácil, né? E logo na sequência, então, tinha uma porção de pessoas novas, mas a gente não poderia mais seguir com aquela ferramenta, porque ela já não tinha, ela não performava mais. Seria muito mais sacrificante para a equipe inteira passar 2021 com a ferramenta antiga do que sofrer com a transição da ferramenta nova. Embora alguns tenham talvez me taxado de louco naquele momento, né, com algumas pessoas saindo e tal, e um número até grande de pessoas saindo. Como eu disse, né, trocamos aí entre 70% e 75% do quadro em 7 meses. Mas o ponto é, quando você faz isso, sabendo o que você está fazendo, por que você está fazendo, com a consistência e com o planejamento, você tem que seguir o seu plano. Você sabe o que você está fazendo, você é um empreendedor, você é um empresário experiente, tarimbado. E foi mantido dessa forma. Só que na sequência, assim, tivemos um número grande de pessoas com Covid, teve uma série de problemas nesse sentido. Então, outras, né, já ouvi relatos de várias empresas que tiveram esse problema, e a gente também passou por isso. Então, tudo isso trouxe assim, uma experiência de vida muito grande para a gente, e também uma forma até de unir a equipe, né, que foi incrível. Assim, foi uma experiência, olha, vou falar para vocês,
Ali, ó, foi complexo, mas passamos, vencemos, implementamos a ferramenta na área fiscal, praticamente já terminamos a implantação na Folha. E tudo isso fruto de persistência, né, de perseverança, de saber que o projeto estava bem desenhado e tudo mais. Então você imagina que numa transição como essa, passando por todos esses problemas, quantas reclamações a gente não teve nesse processo? E a gente teve muita perda de cliente? Não. Foram poucas perdas de cliente nesse período por conta dessas questões. Tivemos um ou outro, sim. E por que eu falo isso aqui assim abertamente? Porque integridade é tudo nessa vida. Mas o número de clientes que se desligaram foi tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que nós fechamos, assim, em termos de novos contratos, mais que o dobro, não, o triplo daquilo que saiu, já nesse mesmo período. Então, assim, foi uma equação tranquila e ok. A gente até dispensou alguns clientes que estavam inadimplentes e tudo mais. E, assim, essas reclamações que aconteceram foram todas atendidas. De alguma maneira, algumas até demoramos, porque estava nessa transição de equipe, nem todo mundo sabia tudo. Isso foi uma vivência. Eu estou compartilhando aqui com vocês uma vivência dolorida que nós tivemos. E nada é perfeito. Tá? Então não pense você que um mundo perfeito existe. Agora, por que a gente venceu essa batalha toda? Por que a gente venceu essa luta? A gente venceu porque a gente sabia o que a gente queria, a gente tinha consciência, a gente tem um propósito, a gente tem um planejamento, a gente seguiu tudo isso, a gente sabia o que estava fazendo. A ponto de, na semana, há pouco tempo, né, coisa de 2 semanas atrás, uma pessoa da minha equipe falou: Gustavo, eu queria te matar quando eu cheguei aqui, vendo que em fevereiro, vendo você querendo implementar um negócio com equipe nova, e o negócio estava ali no meio do caminho, tal, mas eu olho para hoje e falo: ainda bem que você insistiu, ainda bem que você sabia o que você estava fazendo, porque hoje fazer a apuração de tudo isso que a gente faz aqui naquela outra ferramenta não ia dar, ia faltar, não ia rolar, não ia dar tempo de fazer, e a gente ia se atrapalhar, e a gente ia ter muito mais problema. Então, tivemos problemas na transição, como toda transição de implantação de sistema traz, com esses agravantes aí que eu estou falando para você, com esse tempero todo aí, essa pimenta toda que passou. Mas agora que passou, a pessoa vai falar: uau, caramba, Gustavo, você é doido, mas, cara, como é bom trabalhar com você, doido desse jeito, sabendo o que está fazendo e seguindo firme. Dá para confiar plenamente, cegamente em tudo que você fala, porque você já enxergava esse cenário. Que ótimo ouvir isso de alguém da sua equipe. Então, o cliente vai te dar todas as pistas de que ele vai embora. E o cliente vai reclamar para você. Não tape os ouvidos. Escute. É o ouvir atento. Posicione-se por ele. Esteja ali por ele. Basta isso. Porque ali ele pode descascar você de todos os males. Mas você vai ali, se posiciona, etc, etc. Teve gente que chegou para mim e falou: tô um pouco me lixando que você está com sua equipe com Covid, eu quero o resultado. Eu falei: então passar bem, pode vir pegar seus documentos, porque eu não quero mais você como cliente. Se você não enxerga que o humano é mais importante, eu não quero você como cliente. Não serve para mim. E eu simplesmente fiz isso. Agora, eu sou melhor ou pior? Não, eu estou preocupado com a saúde da minha equipe. Pô, você está de brincadeira? Eu tenho que entregar meu resultado, sou comprometido e vou fazer. Agora, tem um limite, né? Você tem que fazer o melhor que você pode. E a gente passou por tudo isso. É doído? É doído. Mas faz parte do aprendizado. Uma coisa que eu quero puxar você aqui para essa conversa. Expectativa versus realidade. Sua equipe não reflete o que você é. Sua equipe não reflete as competências que você quer entregar. Como é que a gente trabalha esse detalhe? Vamos dizer assim. Como é que a gente trabalha esse aspecto? Eu preciso que você prometa menos. Eu preciso que você prometa a real do jogo. Olha, eu vou te entregar isso, assim, nesses termos, assim, assado. E se você fizer tal coisa, a gente pode trabalhar mais isso, mais aquilo. Mas olha, deixa eu te explicar uma coisa. 9 mulheres não vão parir um filho em 1 mês, ok? Então, arrumar a sua empresa está chegando quadrado aqui. Até o final do ano a gente resolve suas coisas, tá bom? Não vai ser assim, não vai ser
estalando o dedo que mês que vem tá tudo arrumado, que você chegou aqui bagunçado, ok? Teus balanços, tá tudo meia boca. Sem falar aqueles clientes que chegam sem balanço, porque tem contador por aí que diz que não tem que fazer balanço, né? Isso aí é mais maluco ainda do que você imagina. Então, a expectativa que você gera quando a pessoa vem para cá, vem para a tua empresa, para a tua estrutura, tem que refletir a realidade. Se não for, capacite cada vez mais sua equipe, alinhe cada vez mais as expectativas, invista em tecnologia, faça tudo o que você puder para fazer cada vez mais e melhor. E não fique preocupado com honorários, porque o cliente quer resultado, ele não está preocupado quanto ele vai pagar. Pode acreditar no que eu estou te falando. O problema está na percepção de valor do que a entrega a ele. Valor, ele enxerga valor, ele não enxerga preço. Tá? Presta atenção que a diferença é grande. Prometeu uma coisa? Cumpra. Falou que vai fazer? Faça. Não fica titubeando. Vai atrasar? Avisa. Tem certos comportamentos que refletem essa coisa da expectativa versus a realidade. Porque se isso não acontecer, gera o quê? Frustração. E o que o cliente vai embora é a somatória de frustrações acumuladas. Ponto. Simples assim. Você conversa com o seu cliente? Dei um exemplo aqui de uma reunião. A gente usa aqui uma metodologia, que é uma metodologia do Roberto Tranjan, né, da Metanoia, chamada uma empresa de corpo, mente e alma, tá bom? Estou falando aqui, quem quiser pesquisar, pesquise. Não é algo tão difundido nem conhecido, mas a gente segue esse tripé, vamos dizer assim, onde a gente procura equilibrar os pesos, né, das coisas. E isso faz com que a gente tenha sempre, né, um terço do peso, um olhar para a equipe, um terço olhar para a nossa estrutura e um terço um olhar para o cliente. E as pessoas que estão alocadas nessas posições são as pessoas exatamente, departamentos e pessoas tarimba para isso. E isso faz com que a nossa empresa seja muito diferente das maiorias das empresas que eu já vi por aí. Isso tem um olhar, e isso faz com que a gente perceba mais facilmente, provavelmente, porque quando um cliente está insatisfeito, quando aconteceu um problema, afinal de contas a gente vive de resolver problema alheio, basicamente isso, e às vezes a gente consegue ser bem sucedido e às vezes nem tanto. E faz parte do lidar com isso, né? Repartição pública agora, em pandemia, que demora às vezes um mês para conseguir uma licença para emitir nota fiscal. Como é que você lida com isso? Você vai prometer para o cara que em uma semana vai sair e o negócio leva um mês. Não é fácil. Então a gente tem que saber conduzir o processo. Sempre com integridade. A palavra integridade talvez seja a chave aqui para que você converse com o seu cliente, escute ele de forma atenta, de forma íntegra. Deixa ele manifestar as vontades dele. Às vezes ele não te paga o valor compatível com aquilo que ele deseja. Mas aí você mostra isso para ele de forma elegante, de forma inteligente. Mostre para ele que, olha, para você ter isso, ok, eu te entrego isso. Vamos fazer um contrato de nível de serviço? Vamos fazer um SLA? Eu te entrego tudo isso, mas vamos fazer um SLA? Vamos rever nosso contrato? Que aí isso vai te custar mais, porque vai me tomar mais tempo, vai me tomar mais demanda, mais serviço, mais isso. E eu vou te entregar mais isso, tudo bem? Muito bem. Então a gente corrige as expectativas também financeiras dos dois lados. Simples como isso. Converse com o cliente. As grandes oportunidades estão aí, nessas conversas. Nessas conversas que eu tenho com os clientes, ao falar de BPO financeiro, vira e mexe aparece um novo contrato de BPO financeiro. É uma burrice não ter essas conversas. Você está perdendo oportunidades comerciais. Hoje mesmo recebi um áudio de um cliente dizendo: olha, eu percebi que você é especialista em infoproduto, eu tenho um amigo meu que está fazendo lançamento aí na internet, etc, etc, etc. Vi até uns vídeos seus lá, vi que você, pô, bacana, Gustavo. Vou encaminhar ele para você. Pô, cliente do ramo cervejeiro. Tá perfeito, que é um outro ramo que a gente é especializado. Tá tudo bem. Olha que bacana. O cara tá indicando um amigo dele que é do outro segmento. Por quê? Porque a gente comunica isso. A gente está próximo do cliente, ele sabe o que a gente faz. E por isso ele até nos indica outro cliente. É muito legal isso. Outro erro estúpido. A maioria dos contadores, e assim, quando eu falo erro estúpido, eu não estou falando que você é estúpido ou estúpida. Eu estou falando que este é um erro estúpido de cometer e que você pode evitá-lo. Como? Como que você evita isso?
não vendendo contabilidade, venda solução. O cliente não quer contabilidade, ele quer uma solução. Poxa, mas como é que eu vendo solução se cada hora me aparece um cliente de um tipo, de uma... Já ouviu falar em verticalização de carteira? Já parou para pensar nisso? Será que você não tem alguns clientes de alguns segmentos que você possa trabalhar ele de forma mais intensa e se especializar nisso? Eu recebo aqui chamadas recorrentes, às vezes diárias, às vezes semanais, dependendo do segmento, porque as pessoas me têm como referência de alguns segmentos. E eu construí isso ao longo de anos fazendo trabalho. Então eu tenho 50 empresas de um segmento, 30 empresas de outro, e as pessoas, uma indicando para outra, que volta, que vem, que vai, e que acontece. É assim que funciona. Mas por ser especialista naquilo, as pessoas acabam tendo você como referência. E é natural, isso faz parte. É muito mais fácil prospectar assim, né, do que você ser especialista. Não dá para ser especialista em 20 segmentos. Entendeu? Dá para você conhecer bem, assim, muito top, 2, 3. Dá para você ser bom em mais alguns. E, assim, conhecer minimamente para não prejudicar alguns outros. Então, não dá para você ficar flertando com o perigo nesse sentido. Então, venda soluções, mas se especialize. Você vai falar, eu já vi muito escritório que é especialista em posto de gasolina. E eu já tive posto de gasolina numa rede. É de admirar. É de admirar a capacidade dessas pessoas de fazer isso, de executar mesmo. LMC, livro de movimentação de combustível. Cara, isso é surreal. Mas ele tem a solução para aquilo. Tá tudo bem. É isso. Ele se especializou naquilo e o negócio é bom. Então, é uma dica para você, né, se especializar, de repente, em alguns segmentos. Um só eu acho meio loucura, mas porque numa pandemia como essa, quem era especialista só em empresa de evento, ixi, virou pó. Eu tinha algumas empresas de evento aqui, sofri um impacto, mas ok, foi um impacto aí de 5%, menos de 10%, um pouco mais que 5% do impacto no caixa. Contornamos de forma rápida, porém, é difícil você lidar com isso, né? Dê importância para a técnica e para o atendimento. Olha, o escritório de contabilidade é um serviço, né, como eu falo, BPO, né, BPO contábil, é um serviço que envolve processo, técnica, e muita variável, de muito conhecimento técnico, fiscal, contábil, folha de pagamento. Então, a gente tem que ter esse relacionamento com o cliente para você estar, de repente, deixando isso também de forma mais mastigadinha para ele. As conversas têm que ser conversas mais palatáveis para o cliente. A gente puxa para o techniquez ali, né, e acaba ferindo um pouco o ouvido do cliente. O cliente não é obrigado a saber de tudo. E aí, por isso o atendimento é tão importante. O atendimento, na verdade, né, ele é responsável. Só ele sozinho, por mais de 70% dos clientes irem embora numa empresa de serviço. E você pode procurar isso em pesquisas de grandes institutos de pesquisa, universidades estrangeiras. Pode dar um Google aí que você vai achar um bocado de coisa, né? Por que as empresas vão embora? E você vai achar muita coisa sobre isso. E, cara, isso é um pecado. Você vai ver que o atendimento, a falta de atendimento, o descaso, a cobrança errada, é isso, não entregar o negócio principal, o core business, né? Isso aí é cruel. E se você faz isso de forma recorrente, você não tem como durar, né? Você não tem como viver. Então, se você negligencia o atendimento, saiba, você vai ter problema. Ok? Saiba, você vai ter problema, você não vai sobreviver. Aí, pegando esse gancho, né, do techniquez, ninguém entende contabilês. Quando eu brinco que contabilidade é um curso de letras, não brinco à toa, não. Nós falamos o contabilês. A gente passa anos e anos estudando contabilês. Quem fala contabilês? Nós. O cliente fala contabilês? Não, ele entende algumas palavras. Tipo português e espanhol, mano, são parecidas, assim. É uma conversa de português com espanhol de alta dificuldade para compreensão. Então, o cara vai entender a conversa parcial, sim, vai entender mais ou menos a ideia, ele vai sair dali com uma vaga ideia do que você está falando. E isso é a real. Eu quis deixar essa cena muito clara para você entender
do que eu estou falando. Então, se a gente fala contabilês, a gente tem que apertar o quê? A tecla SAP, né? Quer dizer, nem todo mundo sabe o que é tecla SAP, porque isso é coisa de gente jovem há tanto tempo quanto eu, porque no meu tempo tinha a tecla SAP. Hoje em dia acho que não existe mais isso, não. Mas o que é isso, resumidamente? A tecla SAP é você apertar, falar de uma forma que a pessoa compreenda a sua linguagem. A linguagem, a comunicação, ela é a mãe de tudo isso. Ela é a ferramenta que vai ajudar você a fazer a diferença na vida desse cliente, porque a contabilidade é a mãe do capitalismo. A contabilidade é o que faz uma empresa prosperar. Ela registra os fatos e te ajuda a projetar. Ela é incrível. Se você ainda pegar o BPO financeiro, você vai voar. Então, pare e pensa comigo. Se você tiver tudo isso na mão, você vai fazer a diferença. Aí você vai chegar para o cara e vai começar a falar, porque doar, nem contador sabe o que é doar, a maioria. Não sei o quê, porque o fluxo de caixa é descontado, porque o EBITDA, porque não sei o quê, lá. Eu falo, mano, dá para você falar aí uma linguagem que eu compreenda, né? E é importante, é imprescindível que você entenda qual é o seu papel. Ficar, se esconder atrás de uma roupa, né, que vai te dar dessa veste, né, essa couraça, essa armadura, para se manter distante, só vai afastar o teu cliente de você, não vai trazer mais cliente para você. E esse cliente não vai te indicar, ele vai falar, esse cara é bom, mas ele fala umas coisas que eu não entendo. Já ouvi isso, tá? Ele fala um negócio só para ele, é uma vaidade intelectual que, pelo amor de Deus. Isso a gente fala que é a maldição do conhecimento, né? É a gente falar para as pessoas de uma maneira que a gente parte da premissa que a pessoa saiba do que a gente está falando. Contador, olha, sem exceção, e eu falo isso por mim também, porque eu já passei muito tempo até eu me tocar, até minha ficha cair, de que eu passava pela maldição do conhecimento o tempo todo. Eu partia da premissa que todo mundo sabia fazer um cálculo de substituição tributária. Eu descubro que contadores não sabem fazer cálculo de substituição tributária, não entendem a substituição tributária, não entendem direito o que é isso, como funciona. Contadores. Então, aí eu começo a falar, uau, então eu estou bem fora da realidade, né? E quando você cai na real, você fala, maldição do conhecimento. Parta das premissas corretas. Pessoas normais não entendem contabilidade, logo o contabilês não serve para elas. Fale português. Pegue a palavra da contabilidade e traduza para ela. Fala, o EBITDA é o resultado da tua empresa, descontando a depreciação e tal, tirando aqueles efeitos patrimoniais, que não, deixando a coisa mais sobre o aspecto financeiro. Explique de um jeito que fique palatável para a pessoa. Isso vai ajudar você na relação com ele e ele a entender melhor você, o negócio e os indicadores. É disso que a gente está falando. A gente está falando de concordância e não de conflito, não de rota de colisão. Tá bom, Gustavo, mas quando o motivo da saída do cliente é o preço? Olha, tem duas questões aqui que eu quero que você pondere. Se o cara foi por um valor muito baixo, ele percebeu que tanto faz o teu serviço como o de um sisteminha desses robotizados. R$ 89 por mês. Uma bobagem. Me perdoem, tá? Eu não tenho nada contra os concorrentes e tudo, mas dá para fazer balanço por R$ 89. Não rola. Não dá para você remunerar uma equipe, a não ser que você submeta ela a uma regra de tortura extrema, porque tem que ter um mínimo de bom senso, de que uma pessoa dá conta de X balanços por mês para poder fazer uma revisão mínima, para fazer uma análise mínima. Então isso aí, na verdade, pode ser um gerador de relatório, mas que não necessariamente aquilo tem uma interpretação, né? Por mais perfeito que seja. Ponto. Sem análise alguma. A gente pode otimizar isso ao máximo e chegar num número. Ainda assim, esse valor cobrado não pode pressupor um balanço. E nenhuma empresa pode ser feita contabilidade sem ser feito balanço. É o que diz a lei. Então, a gente está partindo das premissas erradas. Eu não sei como é que chegou nesse grau, mas vai por mim, acredita no que eu estou te falando. O cliente adora um balanço. Quando um banco pede um balanço semestral para o cliente, e no teu acordo lá, eu no meu não, porque todos os meus recebem balanço, mas no teu acordo, você fala, mas não tem balanço. Ele falou, mas o banco está pedindo, como é que a gente faz? Falei, sei lá como é que você vai se virar com isso, você vai fazer o quê? Um Excel lá? Fake? Ridículo isso.
Cadê a integridade? Cadê seu juramento? Né? Eu sei lá. Sinceramente. Agora, o cara está procurando preço baixo. Ele não vê valor no que você faz. Por quê? Das duas, uma. Ou você não conseguiu mostrar para ele que tinha valor, o que você fazia, ele não conseguiu perceber valor nisso. Você não chegou junto dele, não conversou com ele, você não tratou com ele, você não ajudou ele, você não tentou entender a dor dele para dar uma solução. Sei lá, você não fez muita coisa por ele. Logo, ele não viu valor em você. Depois, ele foi embora e você ficou xingando o concorrente que cobra baratinho. Porque, na verdade, quando ele olha banana com banana, ele levou banana mais barato. Ele vai olhar preço. Banana é banana em qualquer lugar. Então, eu vou olhar aqui. Agora, você presta um serviço de nível alto, ele vai embora por preço, e é porque ele não percebeu o valor do seu produto. Aí, você tem que dar graças a Deus que o cara foi embora. Porque ele não é o perfil de cliente ideal para você. Olha a diferença. Se você tem essa convicção de que o nível de serviço que você presta é diferente e o cliente foi embora, é que não é um bom cliente para você. Ponto final, parágrafo na outra linha. Tá bom? Então, fica atento a isso, porque existem esses dois cenários. E, de novo, eu estou aqui falando de valor e de preço. Não vou ficar entrando em detalhes aqui do que é a percepção de valor, mas você entende o que eu estou falando. Percepção de valor é totalmente diferente de precificação. E, gente, para finalizar, cerejinha do bolo, qualidade é fundamental. E para ter qualidade nos dias de hoje, você precisa de equipe e ferramenta. Muita tecnologia e muita consciência e integração de ambiente de trabalho. Desde quando eu reassumi a administração da empresa aqui, a gente vem implementando cerca de 10, 11 ferramentas tecnológicas, além de trocar uma série de infraestruturas que estão aqui. Eu diria para vocês que é um desafio e tanto. E a nossa meta é chegar ao final de 2021 com tudo isso implementado, funcionando, rodando e com a empresa aí no mínimo 50% maior do tamanho do que eu peguei quando eu cheguei aqui de volta. Isso é um número ousado? Não, isso é um número factível. A gente já atingiu aí pelo menos 20% dessa meta. Então, a gente já está em 20%, vamos buscar os 50%. O ponto é, não adianta você querer fazer isso sem pessoas e sem tecnologia. Você precisa das duas coisas combinadas, junto com processos, né? Fazendo o BPO, contábil, e BPO, financeiro. Isso tudo vai levar você para uma próxima direção. Sem qualidade é impossível. Sem ferramenta, sem tecnologia, qualidade é difícil, principalmente para você escalar. Sem escalar, você não consegue crescer. Por mais que você pode pôr 10 mil pessoas, não vai funcionar direito. Você tem que ter tudo isso amarrado e nas engrenagens, todas elas funcionando de forma harmônica, tá bom? Como é que faz isso? Prometo para vocês que num espaço de tempo não muito distante do que nós estamos conversando aqui, a gente vai falar mais disso e com mais profundidade em algum ambiente mais apartado aqui, de alguma forma mais próxima. E garanto para vocês que eu vou explicar para vocês como é que faz tudo isso. Mas não dá aqui no dia a dia, simplesmente falando em vídeos. A gente tem que fazer isso num ambiente fechado, para que vocês possam entender isso num nível de detalhe, porque não é estalar o dedo, mas ao mesmo tempo vale muito a pena fazer. Vale, assim, 200% a pena fazer, porque você vai crescer numa velocidade estúpida. Porque é uma questão de saber ouvir o que o cliente quer, é saber se posicionar no mercado, entender, olhar para a sua estrutura e ver o que está certo, o que está errado, corrigir, seguir, traçar um plano e seguir passo a passo. Tudo que tem que fazer. Ah, mas isso vai levar 1 ano. Tudo bem. Mas pare e pensa quanto você vai crescer a partir daí e o quanto as suas perspectivas. Você não vai morrer amanhã, provavelmente. A probabilidade de você pode acontecer, mas a probabilidade é pequena. Vamos seguir a linha, a gente não faz nada pensando que vai morrer amanhã. Então, eu estou partindo da premissa que eu vou morrer lá aos 70 e poucos anos, que é a vida útil média de um brasileiro, certo? 78, acho que é isso. Então, aqui, pelo menos no estado de São Paulo, é isso. Então, eu vou partir dessa premissa que eu vou durar isso. Ok? Então, eu vou fazer meus planos e metas para essa faixa etária. E sem qualidade, gente, não rola. Sem tecnologia, não tem percepção de qualidade, nem entrega, nem ganho de escala. Então, sinceramente,
ninguém vai perceber diferença no que você faz ou que o da esquina faz. Mostre valor no que você faz. Aí, ó, eu falando de valor mais uma vez, né? Para que você não perca clientes. E muito pelo contrário, para que esse cliente seja o seu melhor vendedor. Os meus clientes são os meus melhores vendedores. E eu te garanto isso, eu recebo uma enxurrada de indicações aqui semanalmente, fruto da indicação dos nossos clientes, mesmo tendo passado por todos esses problemas que a gente falou aqui. Por quê? Porque nós não fomos omissos, a gente não faltou com integridade, a gente foi ali, ó, correto, do começo ao fim. E vale a pena ser assim, do começo ao fim. Pode acreditar no que eu estou te falando. Por isso, evite trabalhar com quem sonegue, né? A gente sabe que existe, não vamos ser hipócritas. Vai se limpando, vai limpando sua carteira, não tenha medo de mandar cliente embora. Não é só o cliente que demite você, você também pode demitir o cliente. Isso existe, por mais maluco que possa parecer. É verdadeiro, não é ilusão. E eu recomendo que você faça isso. Tá bom? Eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, mas é que eu sou apaixonado por esse assunto. Sei lá, eu estudo essa temática de sobrevivência de empresa. Nosso propósito aqui da Oliveira Associados está alicerçado nisso, então isso para mim é visceral. E de repente eu acabo me empolgando um pouco mais aqui do que deveria e tomando tempo de vocês aqui, mas eu acho que cada palavra aqui que eu estou falando aqui hoje para você vem aqui do coração da minha alma, de tudo que eu construí até hoje. E com certeza vai ajudar você a fazer a diferença para você na sua empresa, para a sua equipe e para o seu cliente, né? Pensando aí corpo, mente, alma, tudo o que você precisa para alcançar seus objetivos. Forte abraço e até o próximo vídeo.